Hoje é dia de Mengão, galera. Jorginho nem chegou e já é problema, amigos. Boto fala sobre prioridades no mercado pro Flamengo nas próximas janelas. Patrocinador liberado. Esposa de De La Cruz. Dizem que em boca fechada não entra mosquito. Eu preferia não ter falado nada. Vasco retira a ação contra o Mengão. Isso e um pouco mais a gente fala. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho. É rapidinho. Papum. E deu. Assim é, amigos. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, galera, ontem nós comunicamos a vocês que o patrocinador master do Mengão, a Pixbet, que também é a Flabet, estava impossibilitada de expor o seu nome na camisa do Flamengo. Por quê? Porque ela e mais 3 empresas haviam sido suspensas e teriam 90 dias para apresentar as documentações exigidas e voltar a exercer o seu trabalho. Assim é. Casa de apostas. Ontem ainda o advogado da Pixbet conseguiu resolver todos os problemas, que não eram só documentos, né? Tinham 30 milhões de reais a serem pagos, mais garantia aos apostadores de 5 milhões em caixa. Com tudo isso, que é dinheiro relacionado, hoje volta a Pixbet, a camisa do Mengão. Engraçado, né? Criaram tanto caso, achei que fosse realmente só documentos, mas não. O importante de tudo é o dinheiro. Era o dinheiro. Resolvido. Bom, galera, seguindo com as notícias, uma das metas de José Boto no Flamengo é fortalecer ainda mais o elenco. E junto com o departamento de scouting, o clube tem analisado o mercado. E esse trabalho deve ser colocado em prática na janela de meio de ano. O clube já identificou as carências do elenco e prioriza 2 posições, tanto na janela do Mundial quanto na janela de meio de ano. E nessa segunda janela, inclusive, é que deve acontecer aí as maiores movimentações. Para a janela do Mundial, o alvo já está definido, né? É o Jorginho. E essa posição não foi definida como prioridade no Flamengo. Mas o Fla entende que essa contratação seria uma oportunidade para qualificar ainda mais o nosso elenco. E sobre o Jorginho, segura aí que já já a gente tem um assunto para falar sobre ele. Mas bora seguir aqui. A prioridade, no entanto, amigos, é reforçar o setor ofensivo. O Fla está atrás de um jogador para revezar aí com o Arrascaeta, algo que a gente já fala há muito tempo, estamos todos cientes, né? E tem pelo menos 4 nomes na mesa para essa posição. E também quer um atacante de lado. Hoje o Flamengo conta com 5 pontas e quer mais um. A busca é por um atacante com qualidade no drible e que renda mais no espaço curto. E o scout já tem aí algumas possibilidades levantadas. Independente dessas prioridades, amigos, o clube tem mapeado de 2 a 3 opções por função, mas para um trabalho de prevenção, caso tenha que negociar algum jogador ou então perca alguma peça por lesão grave. Vamos ver como vai ficar essa janela de meio de ano do Flamengo. Eu não sei qual que é a adoração do Flamengo em contratar ponta. Pois é, já tem muito, né? Meio campo que é necessário e a gente não tem ninguém para repor, corre atrás, mas nunca chega uma peça, né? Pois é. Agora a ponta, uau! Seguindo com as notícias, galera, ontem a esposa de De La Cruz deu uma entrevista a um canal
chamado Embarradores del Gol. E por lá ela falou sobre, acho que vários temas, de verdade, só que o que pega para nós é De La Cruz, né? E a gente sabe que De La Cruz, no Flamengo, nunca foi aquele jogador que era no River Plate. A gente, inclusive, outro dia falou sobre isso. Nesses últimos jogos até tem mostrado uma evolução e tendo uma maior participação nos jogos. Até me assustou saber que ele já vinha 7 jogos seguidos saindo jogando, né? Beleza. Mas como muitas vezes a gente acha que falar as coisas é legal, porém tem momentos que é melhor ficar de boca fechada, a mulher dele disse o seguinte, que primeiro, ele ainda retornará ao River Plate. Até aí, tranquilo, sem problemas. Se disse apaixonada pelo River Plate e que carrega no pé um espinho desde 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate de virada. Torcer, sinceramente, eu acho válido. Agora, uma outra coisa que ela falou, sinceramente, essa eu não gostei nem um pouco, que não tem sentimento nenhum de amor pelo Flamengo, que transpira ainda a mágoa. A mágoa. Poxa, galera. Bom, ainda bem que não é ela, né, que é jogadora do Flamengo, vamos começar por aí. Mas eu também, não vejo, tipo, a gente sabe que não torce, não tem, nem todos os jogadores que jogam no Flamengo são torcedores do Flamengo, profissionalismo, né? Claro. É profissional, então eu penso da seguinte forma, ela pode até não gostar do Flamengo, e o De La Cruz, sei lá, também se tem uma mágoa ou não, mas ele estando no Flamengo, que é o clube que paga o seu salário, que ele honre esse manto, pelo amor de Deus. É sempre o mais importante, que de preferência não deem esse tipo de declaração, que não é legal, né? Tem gente que se machuca muito, né, com esse tipo de declaração. É claro que a torcida do River Plate ficou eletrizada com a declaração dela, e torcedor do Flamengo não gostou nem um pouco, fato. Qualquer coisinha que acontecer aí numa partida contra o River, por exemplo, envolvendo o De La Cruz, isso vai vir à tona, né? Não tenha dúvida. Bom, galera, seguindo com as notícias, falei na notícia anterior que a gente ia falar sobre Jorginho, então bora lá porque o assunto é sério. Ontem, o jogador deixou o campo lesionado no jogo contra o Brentford, pela Premier League. A saída dele nos minutos finais acendeu um alerta, principalmente para o Flamengo, que está aí em negociação avançada com o jogador. O Jorginho caiu após uma disputa no alto, sentiu dores, ele até tentou continuar na partida, mas logo percebeu que não seria possível e foi levado direto para o vestiário. O DM do Arsenal realiza avaliações mais detalhadas para identificar a extensão do problema. Gente, é sério, ele caiu e bateu com a costela no chão. Vamos acompanhar. Novidades passamos para vocês e torcemos para que não tenha sido nada grave, né? Porque prejudica muito o Flamengo, já que está em negociação avançada. Prejudica o negócio, porque se o jogador tiver realmente se contundido de maneira séria, acho que é adeus negociação. O Flamengo não vai pegar um jogador que não vai poder ajudar, né? E a gente sabe que é uma posição ali, se realmente tiver tido lesão, que é complicadérrima, né? Muito. Seguindo com as notícias, galera, o Vasco corria em paralelo com uma ação contra o Flamengo para mandar o jogo em São Januário. Agora ficou muito claro o intuito dessa ação. Qual que era? Conseguir o que ele conseguiu. Ele queria jogar no Maracanã. Então, devido ao fechamento que vai ocorrer em São Januário, e depois da liberação da dupla Fla-Flu para o Vasco realizar, se não me falha a memória, 8 partidas entre 25 e 26 no Maracanã, a confirmar a data, tudo isso, mas isso não tem nada a ver com a história, o Vasco simplesmente retirou a ação. Objetivo atingido. Então não era jogar em São Januário, era ter o Maracanã também como opção. Ficou claro? Eles queriam o Maracanã com as suas personalizações, né? Vestiário, bandeirinha de escanteio, tudo aquilo pra eles, né? E conseguiram. Pra mim isso aí é um sentimento de inferioridade muito grande, porque totalmente desnecessário. Já conseguindo o Maracanã, tava tudo certo, é porque lá eles nada tem. Outra coisa importante nessa história toda, galera, é o seguinte. Ontem ocorreram 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu por 2-0 o Corinthians, o Vasco venceu de 3-1 o Sport,
O Red Bull venceu de 1-0 o Botafogo e o Juventude venceu de 2-1 o Ceará. Inclusive, acho que foi de virada esse jogo. Tanto o Juventude quanto o Palmeiras, por enquanto, carregam a ponta do campeonato. Fora isso, independente de rivalidade, muitas vezes a gente aqui até fazer piadinha em cima do Vasco, foi feita uma festa muito bonita em homenagem ao aniversário, independente de já ter falecido, de Roberto Dinamite, que sem dúvida nenhuma é um marco no futebol brasileiro e o maior ídolo vascaíno. A gente gostou muito, foi muito bonito, de verdade. Parabéns. Realmente, né? Independente da rivalidade, parabéns à torcida do Vasco que ontem fizeram uma linda homenagem, né, ao Dinamite. Realmente foi maravilhoso. Bom, galera, e pra finalizar, hoje é dia de Mengão. Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje às 17h30, em horário diferente, galera, na Arena do Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil, exceto Estado de São Paulo e também Minas Gerais. E também do Premier, né, galera? Como falamos ontem, Felipe deve ir com força máxima para esse jogo. Dito isso, a provável escalação do Flamengo é Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata ou Juninho e Bruno Henrique. E aí? Acho que é o que temos de melhor no elenco, né? E lembrando que também teremos aí a volta do Danilo, né? Deve começar no banco de reservas. Vamos ver se ele será utilizado hoje por Filipinho, né? Um outro detalhe, a depender dos dois times, os últimos jogos têm sido marcados por muitos gols. Então, a expectativa é bastante interessante. Espero que no final desses muitos gols, caso ocorra, o nosso seja maior do que o deles, né? Com certeza. Precisamos dos 3 pontos. Lembrando a vocês, amigos, que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo o que ia acontecer na partida de hoje. É isso. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, sorte pra nós nesse jogo de hoje à tarde e até a nossa live. Amigos e amigas. Tchau, tchau.